Shabbat Shalom a todos. Nós falamos Shana Tová, Feliz Ano Novo. E estou muito alegre em estar aqui. E se você puder compartilhar a tela comigo, Christopher, eu tenho algo preparado para mostrar. E vai ser uma introdução, pode ser que vai ser muito mais do que você queria saber hoje, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que significa Rosh Hashanah. E primeiro nós vamos olhar os 8 comemorações que o Hashem, que Deus tem estabelecido para nós. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Vocês conhecem essa passagem muito bem, do Terrilim, de Salmo 122, Salmo 128. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Eu vim terça-feira aqui. Orai pela paz de Jerusalém. E primeiro, quero nos lembrar que tem 8 dias especiais que Deus estabeleceu dentro do Tanakh, dentro do Primeiro Testamento, para o povo de Israel poder encontrar realmente com Ele, né? O primeiro é o Shabat, né? Todos esses você pode encontrar em Levítico 23, mas o primeiro é o Shabat, é algo que acontece semanalmente e é ligado à terra. No Shabat nós lembramos que Deus criou o mundo e lembramos que Ele nos libertou da escravidão física e nós também lembramos de que Ele tem estabelecido um pacto com os judeus sobre a terra e é ligado com nós lembrarmos o Shabat. Aí nós temos Pesach, que vocês conhecem como Páscoa, e dentro de Pesach temos 8 dias. O primeiro dia é chamado Pesach, é a comemoração da saída do Egito, quando Deus falou para o povo entrar dentro de suas casas, o cordeiro foi sacrificado. Então temos esse. E aí tem Hag HaMatzot, que seria os 7 dias após esse primeiro dia, que são os dias de pão sem levedo, matzah, que é para comer matzah. E algumas pessoas pensam que nós judeus durante os 7 dias só comemos matzah, e não é verdade. Nós comemos frutas, legumes, tudo, só não comemos nada com levedo, né? E aí dentro dessa mesma festa de Pesach tem o 4º dia que Deus estabeleceu, que é Habikurim, o dia de primícias, que acontece no 3º dia de Pesach. E aí nós temos 49 dias depois, realmente 50, que tem Shavuot, que vocês conhecem como Pentecostes. E aí esses todos acontecem no lado esquerdo da sua tela durante a primavera no hemisfério norte, em Israel. E são bem significativos, porque todos estes, de acordo com o Brit Hadashah, o Novo Testamento, junto com o primeiro, todos esses foram cumpridos já, de acordo com as profecias, né? Então, cada um tem seu significado profético. Aí você vai para o lado direito da tela, tem Rosh Hashanah, que é o que começamos a comemorar ontem à noite e vai o dia inteiro hoje, até amanhã, ao pôr do sol. Vamos aprender sobre isso. Yom Kippur, o dia mais sagrado, e Sukkot, vocês conhecem como a festa de tabernáculos. Estes acontecem no outono, no hemisfério norte. Então, lado esquerdo é primavera, lado direito é outono. E o que acontece no verão? Nada. Nós temos algumas festas que os judeus comemoram, nós comemoramos, mas nada bíblico. E é importante você lembrar isso, né? Primavera e outono. Então, esse é o período que nós chamamos
de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Se você olhar no calendário, você vai ver que este é o mês de Tishri, no hebraico. Temos essas festas, como eu te mostrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, e foi adicionado Simchat Torah, que é a felicidade ou alegria na Torá. Acontecem sempre no mês de setembro, outubro, dependendo de quando cai no calendário hebraico, no calendário bíblico, né? E nós vamos olhar Rosh Hashanah hoje. Mikrae Kodesh é um dia santo, uma comemoração santa, né? Então nós temos bastante coisas, falamos Leshana Tová. Então é uma comemoração bíblica, o mês santo no calendário. Vaikra é Levítico, você pode ver Levítico 23, ou no livro de Números, Bamidbar 29, você pode ver que fala sobre isso, né? É um Shabat. Shabat é um dia sem trabalho, dia santo. O shofar é tocado muitas vezes e o povo ouve. Inclusive, você vai ver que na Bíblia se encontra bastante referências à comemoração de festas com a lua, né? As estações, como você vê aí, né? Rosh Hashanah tem um relacionamento com a lua nova, né? A única festa judaica bíblica que ocorre no primeiro dia do mês, e a lua está escura com um fio crescente, né? E Rosh Hashanah é uma das 3 observâncias, como eu falei, que ocorre no outono, na primavera do Brasil. Os outros 2 são Yom Kippur e Sukkot, que vão acontecer agora depois, né? Nós temos em Números, como eu falei, semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, Tishri é o 7º mês, no primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Então é um Shabat. E fala que tem que ter o shofar. Todo mundo já sabe o que é o shofar, não vou tocar porque hoje é o Shabat. Nós não tocamos ontem à noite, antes do início, mas Deus fala que é o sonido do shofar. É a única coisa que diz que temos que fazer, além dos sacrifícios que eram feitas, né? Então, essas festas são mais do que uma importância cultural, né? Uma solenidade do Senhor, pertence a Deus. Hashem é a maneira que nós falamos, o nome de Deus são dele. Ele diz isso em Levítico 23. E ele os chama de Moedim, ou Moed, uma estação solene determinada, né? Se você olhar em Gênesis 1:14, você vai poder ver que Deus fala, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Essa frase, tempos determinados, é a palavra em hebraico Moedim. Moedim é a mesma palavra que Deus usa lá em versículo, ou em Levítico 23, para chamar esses tempos, né? E aí nós temos Salmo 98, que fala: com cornetas e ao som de shofar, exultem diante do Senhor, lembrando sobre Rosh Hashanah, que é um tempo de alegria, né? E aí nós temos do Brit Hadashah, no Novo Testamento, chamado As Escrituras, onde o Rabino Shaul, Paulo, nos ensina que essas festas são uma sombra de coisas que virão. Então, na perspectiva dele, tudo que Deus estabeleceu, aqueles 8 dias, ou 8 comemorações especiais, chamados Moedim, são uma sombra daquilo que viria. Em outras palavras, tem um significado para Israel. Nós comemoramos da maneira que Deus falou, eventos históricos, mas que eles falam sobre algo que virá, né? Então, há mais de 10 mil anos atrás, né, um grande judeu, Sadi Gaon, escreveu 10 razões para se tocar o shofar, né, dentro do judaísmo. Então, vamos olhar para termos uma perspectiva sobre o que é o shofar, o toque, porque lembra que a única coisa que Deus diz no versículo sobre Rosh Hashanah, além dos sacrifícios normais, é
tocar o shofar. Então, este dia, Rosh Hashanah, é sobre o toque do shofar, o som do shofar. Primeiro, o shofar é associado com a coroação de um rei. Era feito na Bíblia, cada vez que o rei era coroado, o shofar era tocado. O shofar conclama o início de um período de penitência, que inicia agora, até Yom Kippur, um tempo quando nós examinamos a nossa vida, né? E a Torá foi dada em meio de toques de shofar. Se você lembra, quando a Bíblia, a Torá foi dada no Monte Sinai, teve o toque do shofar, teve o sonido do shofar, né? E aí os profetas comparam as suas mensagens no Tanakh, no Primeiro Testamento, ao toque do shofar. Aquilo que o profeta falava, muitas vezes era terrível o que iria acontecer. Então, o toque do shofar não é um toque bonito, não é feito para eu me relaxar, né, e escutar como eu faço com outras músicas, mas é para me chamar a me arrepender. E o toque do shofar é uma lembrança dos exércitos que destruíram o Beit HaMikdash, o templo, né? Porque existia o toque do shofar, do perigo, quando foi destruído o templo, né? E aí ele fala o toque do shofar também é uma lembrança da Akedah. O que é a Akedah? É quando Deus mandou Abraham levar Isaac e o seu filho para o monte para sacrificá-lo, e o que apareceu lá foi um carneiro com o seu chifre, e o chifre é usado para fazer o shofar. Então, nos lembra daquele sacrifício, daquele momento que Deus pediu para Abraham entregar-se completamente, né? E o shofar nos enche de reverência e temor. É o que diz em Amós 3:6. Então, de novo, esse shofar não é para ser um toque bonito, mas é para nos estremecer, para nos chamar à penitência, a examinar a minha vida, e para que eu possa ver realmente como que minha vida está perante Deus. O toque do shofar é associado com o dia de julgamento na Bíblia, sobre julgamento, de novo. Sofonias 1:14, o grande dia do Senhor é perto, sim, está perto, e a peça muito amarga. Dia o Senhor clamará ali o poderoso, né? É um dia de julgamento, dia de trombeta, lá é shofar no hebraico, de alarde contra as cidades fortificadas. Então, o toque do shofar também conclama a era messiânica na Bíblia, né? Então, esta festa de Rosh Hashanah fala a nós sobre o Mashiach, sobre o Messias, a era messiânica, em Isaías 27:13. E será naquele dia que se toca um grande shofar, e aí você vê o que diz o resto do versículo, né? Falando sobre a era messiânica, né? E número 10, o toque de shofar aponta para a ressurreição. Nós temos na Bíblia falando sobre a ressurreição, e se você for num cemitério judaico, muitas vezes não temos, né, monumentos, mas temos uma pedra lá, e muitas vezes vamos colocar um shofar lá para lembrar da ressurreição dos nossos entes queridos, né? Então, Rosh Hashanah é chamado de várias coisas na Bíblia, né? É primeiro chamado Zikron Teruah, ou memorial de tocar, né? E nós perguntamos, por que tocamos o shofar? Deus falou lá em Levítico, lembra, Vaikra significa Levítico, que é um momento de lembrar, memorial, ele fala. Então, memorial de quê? Não diz. Então, nós precisamos procurar, então, qual é o memorial, o que estamos lembrando quando tocamos o shofar, né? O segundo nome é chamado de Yom Teruah, ou dia de tocar o shofar. Lá é números, lembra? Bamidbar é números. E aí Yom Teruah é o dia de bradar e tocar o shofar, está escrito em Salmos, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, né?
Então, em Rosh Hashanah, nós celebramos o começo do período, o Moed, né, o tempo determinado, para examinarmos a nossa vida. Né? 8 dias depois de Rosh Hashanah, inicia Yom Kippur, quando judeus de todo mundo irão se colocar perante Deus em jejum, procurando o perdão dele. Né? Então, começamos nessa sexta-feira, dia 1º de Tishri, e terminamos domingo à noite ao pôr do sol. Lembram, na nossa cultura judaica bíblica, você vai ver lá em Gênesis, você vê que o dia sempre começava no pôr do sol. Então, nossos dias terminam e começam no pôr do sol. Né? Yom Kippur, então, vai iniciar nessas datas aqui que eu tenho, e vocês podem marcar no seu calendário para orar pelo meu povo, porque neste dia todos irão procurar o perdão de Deus. Então, por gerações, o período iniciando com Rosh Chodesh é a lua, Elul, até Yom Kippur, é um tempo fixado para arrependimento. Então, como você pode orar pelo nosso povo? Estão procurando se arrepender para acertar as contas com Deus. E nós conhecemos como a 11ª hora, né? Olha, melhor você acertar a sua vida. Então, tem 3 coisas que são feitos aqui no hebraico, tshuvah. Tshuvah quer dizer se arrepender. Então, eu examino minha vida e eu procuro aquilo que eu fiz de errado e eu me arrependo, certo? Aí eu faço tefilot, tefilá singular, oração, eu oro para Deus e peço perdão. E aí a terceira coisa que fazemos, os judeus fazem nessa época é tzedakah, ou caridade, é um momento para dar. Ok, Rosh Hashanah é o aniversário do mundo, os rabinos da antiguidade acreditavam que haveriam 6.000 anos da criação. A criação teria 6.000 anos, certo? Para viver. E que após viria o 7º dia, ou milênio da paz, 1000 anos. De acordo com o Tanakh, Tanakh quer dizer o que vocês chamam o Velho Testamento, as Sagradas Escrituras do Primeiro Testamento de Adão em hebraico, até Yeshua sendo Jesus, são 4.000 anos. Então, nós adicionamos 2.000 anos e devemos estar perto do milênio. Os rabinos começaram a esperar e procurar o Mashiach, a vinda do Messias, após 4.000 anos. Em Daniel 9:25 diz, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém e ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Uma profecia. E as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois da destruição do nosso templo, pela 2ª vez, chamado Beit HaMikdash, os líderes daquela época mudaram o dia da criação do mundo, do ano 4004 para 3761, antes da Era Comum. Então, não quero complicar, mas se você somar 3.761 e 2020, chegamos ao ano 5.781, que é o que iniciou ontem à noite, o Ano Novo Judaico Bíblico, 5.781. E é assim que chegamos a essa contagem, né? Então, sem a mudança, nós estaríamos no ano 6.015, né? Então, estamos bastante perto do 7º ano milenial da paz, quando o shofar irá tocar, lembra? Então, o mês de Tishrei também é simbolicamente o mês da tribo de Dan, Dan quer dizer juiz. Então, nós, na nossa tradição, nós lembramos que Rosh Hashanah é um tempo de juízo. E o que aconteceu em Rosh Hashanah? De acordo com a contagem, as águas do dilúvio iniciaram durante essa época.
época. Na a tradição, Hanoque ou Enoque foi levado para os céus pelo Eterno. Sara, Rahel e Shmuel foram concebidos, se você olhar na Bíblia nesse dia. E aí temos outras coisas, o dia em que a escravidão cessou no Egito, o dia em que Jó contraiu lepra, o início dos sacrifícios do altar no templo de Esdras. Então, Rosh Hashanah é um tempo muito importante, né? E também nós temos 40 dias que são muito importantes aqui, né? Moisés foi no Monte Sinai, Yeshua 40 dias no deserto. Nós temos, durante esse período, antes de Rosh Hashanah, nós temos 40 dias de arrependimento, né? Então, nós olhamos os 40 dias, né? Então, 40 dias de arrependimento conclamado por Yohanan, por João, né? Então, qual o significado do relacionamento entre os dias de Elul, o mês de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur e os 40 dias que João, Yohanan, falou, né? Os 40 dias são bem importantes, né? Então, Rosh Hashanah, festa de trombetas, shofar, é o próximo evento profético no calendário de Israel, porque nós temos Pesach, que quando o Yeshua foi sacrificado, certo? Ele ressuscitou durante esse período, vocês chamam a Páscoa, e nós temos também a vinda do Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, em Pentecoste, ou Shavuot. E aí terminam todas as festas da primavera. Então agora, Rosh Hashanah, chega qual é o simbolismo profético dele, né? Nós temos as 4 festas, como eu falei, já foram cumpridas, e essas 4 festas, eu mostro de novo, e Shavuot, lembra, é a Pentecoste. Então, nós temos o sacrifício do Mashiach Yeshua em Pesach. Ele é aquele sem pecado, 7 dias que nós lembramos uma semana inteira de não comermos levedo. Levedo na Bíblia é um símbolo do pecado, então nós lembramos que Yeshua era aquele que Deus mandou sem pecado. E aí, primícias, Yeshua ressuscitou no dia de primícias, aqui chamado Abikurim, e ele voltou aos céus 10 dias depois, veio o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, né? Então, as festas que vão ser cumpridas na segunda vinda do Mashiach, de acordo com a perspectiva de judeus que conhecem Yeshua, Rosh Hashanah, Yom Kippur, né? Então, vamos ver, os rabinos da antiguidade concordavam com essa visão profética dessas festas, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot? Vamos ver. Está escrito, né, que no mês de Nissan, no Pesach, nossos ancestrais foram redimidos, e em Tishrei, Rosh Hashanah, eles serão redimidos no tempo que vem. Isso é dentro das escrituras judaicas, né? A tradição antiga judaica ensina que a ressurreição dos mortos ocorrerá em Rosh Hashanah. E muitos cemitérios, como eu falei, têm um shofar gravado lá. Então, arrependimento a nível nacional é um pré-requisito para o retorno do Mashiach. Nós acreditamos isso dentro do judaísmo. O mês de Elul, Rosh Chodesh é a lua nova, até Yom Kippur, por gerações, tem sido fixado como período de arrependimento e desculpa de erro lá. Yeshayahu, Isaías, fala sobre isso, e a exaltação do Mashiach naquele dia. E em Cântico dos Cânticos, nós temos também o escrito, os rabinos do passado creram se toda Israel praticasse arrependimento por um dia, todos seriam redimidos pelo renovo de Davi, o Messias, né? Então,
temos o toque do último shofar. Jeremias fala sobre isso. Ezequiel fala sobre o toque do último shofar. Zacarias fala sobre o toque do último shofar. Deus tocará o último shofar, nos diz em 1 Tessalonicenses, em Mateus 24 e de novo em 1 Tessalonicenses. Então, esse toque do shofar, que é o que é para fazer em Rosh Hashanah, nos lembra do quê? Nos lembra da vinda ou a volta do nosso Redentor. Então, vamos falar um pouquinho sobre arrependimento, né? Arrependimento individual. Os passos, lembram? De arrependimento, você pode encontrar isso no livro de Ezequiel, deixar o pecado, né? Se voltar para Deus, chuvar, né? O arrependimento. E aí nós temos em Isaías, onde fala que devemos procurar enquanto existe o tempo para o arrependimento. Em Yeshayahu fala sobre todos se ajoelharão e se voltarão para Deus. Então, deixei o terceiro nome de Rosh Hashanah, que é chamado na Bíblia, é Yom Hadin. Yom Hadin quer dizer o dia do julgamento. E o dia do julgamento é algo muito sério para nós judeus. Então, dentro do judaísmo, nós enxergamos na Bíblia que 3 livros são abertos. E você vai ver, não temos tempo hoje para olhar, mas Moisés fala sobre livros, em Apocalipse fala sobre o livro da vida, e outros falam sobre isso. Então, vamos ver o que diz, né? Vamos lembrar que esse mês é ligado com a tribo de Dan, que é o mês de julgamento. Então, o mês precede. Então, vamos ver. Rosh Hashanah, a tradição judaica, é que 3 livros são abertos. Ontem à noite, a maioria dos judeus estavam juntos e acreditam que 3 livros foram abertos ontem à noite por Deus. Os 3 livros, então. Um é o livro da morte. Lembra, é isso que é acreditado dentro da comunidade judaica hoje, e os judeus ao redor do mundo estão procurando perdão e estão querendo ter o seu nome escrito em um dos livros. E um livro que eles não querem ter o seu nome escrito é o livro da morte, né, dos Hashaim, os ímpios, certo? O segundo livro é chamado Sefer HaChaim, o livro da vida. E todo judeu vai estar orando para ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas, infelizmente, muitos sabem que eles não são justos suficientes, então tem o livro dos Benonim, no hebraico, que é o livro dos pela metade. E pode ser que você vai dar risada agora. Mas verdadeiramente esses são os 3 livros que da tradição judaica hoje é ensinado, e os judeus estão procurando para poder tratar com Deus, para não ter o seu nome dentro do livro da morte, mas do livro da vida, certo? Então, todos são aconselhados hoje a se considerar como pela metade. Eu fiz as boas obras, mas não todas. Eu pequei, então estou pela metade, né? O destino dos pela metade é decidido em Rosh Hashanah e Yom Kippur, certo? Todos, sem exceção, estão escritos em um desses livros. Não tem maneira de escapar. Em Rosh Hashanah, Deus olha os 3 livros, e em Yom Kippur, Deus julga. Então, entre ontem à noite, Rosh Hashanah, e Yom Kippur, o judeu tradicional vai procurar se arrepender, vai fazer as suas orações,
vai dar a sua caridade e ele vai procurar, clamar a Deus para que o nome dele, pelo menos, esteja no livro dos pela metade. O julgamento do ímpio é final e irrevogável, de acordo com, sabemos na Bíblia, aquele que tem o seu nome escrito no livro dos sadiquim, dos justos, então terá o seu nome colocado no livro da vida e misericordiamente vai ser dado mais um ano de vida. Para aqueles que não estão inscritos em nenhum dos livros dos pela metade, né? Deus defere o julgamento para o dia de Yom Kippur. E é quando ele vai querer que Deus o coloque no livro dos pela metade. O que é ensinado? Se sinceramente se arrependerem durante os dias temíveis, que esses dias são chamados dias temíveis, Deus dará mais um ano de vida. Mas é preciso ter arrependimento, oração e caridade para remover este decreto mau. Então é isso que está acontecendo na mente dos judeus e eles estão procurando ter o seu nome. Esse Leshana Tová Tikateivu é o que nós desejamos, ou a maioria desejam, né? Falam Shana Tová, Feliz Ano Novo, Leshana Tová Tikateivu, que quer dizer que o seu nome seja inscrito no livro. Esse é, se você tem um amigo judeu, você pode falar, Shana Tová Tikateivu, que quer dizer, eu espero, eu desejo que o seu nome seja inscrito no livro da vida, né? Que sejas inscrito no livro da vida para um bom ano. O livro da vida é chamado Sefer HaHaim. Somente uma tradição, não. Olha todas as passagens na Bíblia que falam sobre o livro da vida e sobre outros livros. Você sabia disso? Então, a Bíblia fala sobre anjos, homens que tocam shofar, mas somente 2 vezes nos indica que Deus toca o shofar. A primeira vez é em Êxodo e a última vez, Zacarias fala sobre Deus tocar o shofar. E esse último toque do shofar é bem interessante, né? Não sei se eu tenho mais tempo. Christopher, quer que eu continue? Sim, pode concluir. Tá bom. Os antigos rabinos citavam Zacarias 9,14 em relação à vinda do Mashiach, né? E olha o que diz. Ou eles, com chifre do carneiro que o santo eterno abençoado seja, é destinado a tocar quando o filho de Davi, nosso justo, se revelará, como está escrito, e o Senhor tocará o shofar. Isso vem da lei oral judaica, acreditando que o Mashiach, filho de Davi, né, tocará o shofar. Então, primeira vez, Êxodo, a última vez, Zacarias, e olha o que fala em Irmiarro, Jeremias 31, sobre o novo concerto, né? Esses são alguns versículos sobre como Deus julga e o novo concerto que Deus nos dá. Então, o último shofar é isto que é o mais importante. Porque quando Deus julga, esse último shofar vai ser por julgamento para os ímpios, mas vai ser um chamado para aqueles que tiveram suas vidas transformadas pelo Mashiach. Então, a pergunta que eu sempre faço para os meus amigos, meu povo, em qual livro você está? Me falam, bom, Daniel, estou no livro pela metade, eu ainda estou lutando, ainda estou me esforçando. Mas o fato é que, por intermédio de Yeshua, qualquer pessoa, judeu ou não judeu, pode vir a encontrar o seu, não somente arrependimento, mas a sua redenção, né? E nós
temos o shofar, né, como um grito da nossa alma procurando perdão de Deus, procurando que Deus possa nos perdoar. E é o desejo, né? E aqui só fala um pouquinho sobre o toque do shofar. E eu quero desejar a todos Shana Tová, um ano muito doce, né? Que é o que nós falamos, e quero agradecer o Christopher pelo privilégio de poder dar. Espero que isso dê um pouquinho de ideia do que está acontecendo na mente de judeus pelo mundo inteiro e o que você pode fazer para orar pelo meu povo, para que eles possam ter Deus iluminando a sua mente nesse período de procurar arrependimento, procurando esse arrependimento que possam encontrar aquele que foi sacrificado para que pudessem, não pelas suas obras, mas pelo sacrifício perfeito do perfeito, ter todos os seus pecados tirados, todos perdoados e ser justificado e ter o seu nome escrito no livro da vida. E você tem o seu nome escrito no livro da vida? É isto que Yeshua fez por nós, por mim, por você. Ele nos deu a oportunidade de não estarmos preocupados se eu vou, este ano, conseguir o perdão de Deus. Mas eu tenho de uma vez por todas, quando eu vim a reconhecer e aceitá-lo como o meu Redentor. Então, espero que você tenha isto no seu coração e ore pelo meu povo, por favor. Ore que eles encontrem o Mashiach durante esse período dos dias temíveis.